Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. No verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui não é palavra minha, né? Palavra de Jesus. Jesus falando: você é cristão, então você crê em Jesus. Crer em Jesus é crer no que ele falou, crer na palavra. Aqui ele faz uma exclamação, ele agradece ao Pai, né? Ele agradece a Deus, Senhor do céu e da terra. Ele fala que ele agradece porque Deus ocultou estas coisas. Quais coisas? O que está escrito, o que está nas Escrituras, o que ele está falando. Ocultou estas coisas aos sábios e aos entendidos. Quando a pessoa fala que já sabe, aí é que não sabe, porque ninguém sabe como convém saber. E para nós sabermos, nós devemos buscar em Deus. Por isso que intimidade com Deus, é oração, é consagração. Em Deus tem todas as respostas, tem todas as soluções, tem todos os escapes para a nossa vida, né? A ciência quer explicar, mas acaba não explicando, e filosofias, começa a criar doutrinas, começa a criar religiões. Para quê? Para entender. Nas Escrituras está escrito que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Quer dizer, então, aquilo que você não tem resposta, que você não tem solução, a solução está nele, a resposta está nele. O discernimento, o entendimento, a sabedoria está nele. Então, busque nele, né? Em consagração, em oração, usando as armas espirituais, a submissão, o temor a Deus, né? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, ocultou estas coisas dos sábios, dos entendidos, porque ele pega os que não são para envergonhar os que são. Então, eu vejo aí estudiosos, cientistas, querendo explicar ou achando a palavra de Deus um absurdo, não é? Um absurdo, eles não vão compreender. Fala que o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque eles são loucura. Vai falar que é loucura, não é? Por quê? Porque é natural, porque ainda não tem o Espírito Santo, porque ainda não se rendeu a Jesus para receber dele a explicação, o entendimento, a sabedoria, achando-se, né, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, é o que diz a palavra, né? Fala assim: eu sei, eu interpreto, né? Eu já li esse livro várias vezes, e aí fica perdido, né? Então a revelação vem de Deus, e porque ele fala assim: e as revelaste aos pequeninos. Pequenino aqui não é criança, não. As pessoas confundem essas coisas achando que é criança. Ele revela aos pequeninos. Quem é pequenino? Aquele que fala que necessita, que precisa. Nós precisamos da sabedoria do alto, da revelação do alto, do discernimento do alto, que vem de Deus, que ele dá gratuitamente aos humildes, porque ele resiste aos soberbos e ele dá graça aos humildes. Humilde é quem? Não é quem aceita tudo, não é quem anda com vestes rotas, não é isso. Humilde é aquele que fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Nós estamos numa condição de necessidade. O homem é todo necessidade
E Deus é toda provisão. Tudo nós precisamos de Deus. Você precisa, né? Nós precisamos do ar que respiramos. Olha bem, 10 minutos sem respirar aí, a sua vida já está num risco, né? Então, nós precisamos para tudo. Então, nós temos que entender que nós somos necessitados da graça de Deus. E para viver esta vida, né, a orientação, a disciplina, nós temos que buscar em Deus, nos submetermos a Deus. Então ele fala, porque revelaste aos pequeninos. Foi o que Davi, sendo rei, sendo um homem abastado, rico, o que ele fala? Sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ora, como ele podia dizer isso se ele tinha muitas riquezas, muito poder, tinha exércitos, né? Ele se declara pobre, né? Pobre aqui quer dizer, eu sou necessitado do Senhor, né? Tudo, nada, o homem não pode receber nada, e nada é nada mesmo, se do céu não lhe for enviado. Então tudo que vem a nós, vem de Deus, vem do alto. Ah, mas tem gente que vive aí, não fala em Deus e tal, mas vem do alto. Agora, é preciso que a pessoa o quê? Reconheça estas coisas. Então, o pequenino aqui é aquele que é humilde. Humilde, a palavra diz aquele que se humilha a si mesmo. Né? O que é humilhar a si mesmo? Davi fala assim, eu afligia a minha alma com jejuns, com panos de saco e cinza, aflige a alma, deixa de fazer o que é do seu querer, deixa de fazer o que é do seu prazer, aquilo que traz prazer, né? Ele aflige a alma, ele passa por privações, não que os outros venham humilhá-lo, mas é que ele se humilha a si mesmo. Então, aí estará numa condição de receber de Deus as revelações, os ensinamentos e as provisões e a sabedoria. E então, ser pequenino é nos humilharmos diante de Deus, aquele que se humilha a si mesmo, né? Não é aquilo que os humilhados serão exaltados, nada disso. É aquele que se humilha, né? Nós temos que criar meios para nos humilharmos diante de Deus, para reconhecermos a soberania de Deus. Então, ele vai mais longe aqui, Jesus falando, né? Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Olha bem, Deus agradou disso. Aquele que se curva, aquele que se humilha, o publicano se humilhou. Senhor, tem ser misericordioso para comigo, que eu sou um pecador. Quer dizer, ele se humilha, né? Enquanto o outro, o fariseu, se exalta, o publicano se diminui. E isso é mais interessante, porque fala que isso foi do agrado de Deus. Olha bem, é agrado de Deus, né? Revelar as suas coisas aos pequeninos, aqueles que se humilham a si mesmo. Então, é o que devemos fazer. Enquanto achamos que somos humilhados pelos outros, que nós vamos estar de bom tamanho, não, né? É justamente o contrário. Quer dizer, esse humilhar é a pessoa se colocar em disciplina. Ele se disciplina a si mesmo, né? Pedro fala assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Quer dizer, eu o reduzo à obediência, à disciplina. Eu não vivo mais conforme o meu querer, né? Mas agora eu busco o querer de Deus para a minha vida. E Jesus aqui então vem e diz o seguinte: após isso ele fala: vinde a mim, venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, que os homens, a raça humana, ela tem fardos sobre ela. Ela tem, né,
ela tem coisas que lhe traz cansaço e traz carga, peso, fardo. Então ele vai: vem a mim, nós vamos a Jesus. Como ir a Jesus? Você vai lá no céu, onde ele está, à direita de Deus Pai? Não, você vai perquerir na palavra, meditar nela de dia e de noite. Você vai aferir qual que é a vontade dele, qual que é a vontade. Quer dizer, vamos a Jesus, vamos à palavra, vamos meditar nela de dia e de noite. Sem conhecimento da palavra, nós nunca vamos saber qual que é o plano de Deus para a nossa vida, né? Qual que é a vontade de Deus para nós. Ignorar as Escrituras é viver num limbo, e vai ficar como uma mosca na vidraça. Já viu uma mosca na vidraça? Fica batendo na vidraça e não acha uma saída. Então, a saída está em Jesus. Agora, ele fala assim: eu vos aliviarei. Quer dizer, nele nós vamos encontrar o que? Alívio. Pessoas carregam falsos fardos sobre si, né? Nós vamos ver que tipo de fardo é esse. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprender de Jesus, né? Que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. As almas das pessoas ficam cansadas, ficam sobrecarregadas. O alívio, né, o descanso vem somente através de Jesus, né? Não se enganem. O que as pessoas fazem? Procuram de todas as formas se alegrar. Já viu isso? Procura extravasar, alegrar, relaxar, buscar uma distração, né? Para quê? Para ver se o que apoquenta a pessoa, oprime a pessoa, traz um peso sobre a pessoa, seja, ainda que momentaneamente, seja afastado. Mas nós devemos ter esse alívio permanente. Ele diz aqui: porque o meu jugo é suave. Quer dizer, a disciplina que ele traz para nós, né, a vontade dele para nós é suave, e o fardo que ele traz para nós é leve. Então ele traz disciplina. Ele nos aceita, nos recebe do jeitinho que nós somos. Pode ter feito atrocidades, mas veio a Jesus, né? Se submeteu a Jesus, se submeteu a Deus, se submeteu à palavra de Deus, procurou na palavra de Deus, né? Se humilhou a si mesmo diante de Deus, vai encontrar recurso. Os fardos, quando nós produzimos obras da carne, nós trazemos fardos para nós, pesos para nós, como está lá em Gálatas, né? Ele fala das obras, das obras da carne, né? Toda vez que o homem, quer dizer, que o homem saiu da disciplina de Deus, ele vai trazer o que? Peso, aflição, preocupação, angústia, medo, insucessos. Tudo que a pessoa põe a mão não dá certo, não vai adiante. Então, tudo isso são fardos que a ausência, né? A ausência de Deus na pessoa vai levar a pessoa. Então, diz aqui, olha bem, toda vez que nós produzimos, né, que nós obramos na carne, quer dizer, com o nosso querer, né, ele fala concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o desejo desenfreado da carne, quer dizer, o desejo desenfreado do coração do homem. O homem quer viver a larga, por isso que Jesus falou, a porta larga. Então ele está pensando que pode viver de qualquer maneira, pode fazer de qualquer maneira que vai dar certo. Aí as pessoas ficam com fardos, ficam com pesos. Então,
aqui diz assim: as obras da carne são conhecidas, são prostituição. Entrou em prostituição, a pessoa vai ter aflição, vai ter preocupação, vai ter angústia, vai ter tristeza, e não adianta teimar, porque a palavra nos explica, a palavra, né, ela é um manual da vida, como nós devemos viver. E aí prossegue: impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, todas as vezes que nós entrarmos por esse caminho, nós estamos trazendo fardos pesados para nós, né? E é isso que Jesus falou, que o fardo dele é leve. Quando nós vamos, né, olhar para a palavra de Deus, olhar para a vontade de Deus para nós, né, que a vontade dele é amar uns aos outros, né, ame até os seus inimigos, não quer dizer que você vai viver junto, quer dizer isso. Amar é você querer o melhor, você querer o bem, né? Então, fardos pesados, angústias, tristezas, medos, né? Medos, opressões, né? Por isso que Jesus fala: não estejais preocupados com coisa alguma. A dúvida também é um fardo. A dúvida na palavra, a incredulidade da palavra, isso tudo traz fardo, traz peso. E Jesus veio para aliviar-nos, né? Trazer um descanso para as nossas almas, né? A ignorância de Deus também nos traz peso, nos traz fardo. As incertezas da vida, né? As desesperanças, o que vai ser, né? Aí ele fala até o que vai ser amanhã, né? Não me preocupe com isso, cada dia basta o seu afazer, a sua preocupação, né? Descansa em Deus. Então, não descansar em Deus também é um fardo, porque nós não estamos indo a Jesus. Jesus falou para não me preocupar, para não estar ansioso, né? As tristezas, as angústias, as depressões. A Organização Mundial da Saúde fala que 45% das pessoas, né, elas têm depressão, né? Por quê? Como se cura uma depressão? Até a ciência vem falar que é esse elemento, que é isso, que é aquilo. Oração, aproximar-se de Deus, buscar em Jesus, né? Buscar no Espírito Santo, porque a depressão é uma tristeza num alto grau, porque a pessoa acha que é ela que vai resolver tudo, né? A pessoa entende que ela não é amada por ninguém, que ela vai ter que resolver tudo na vida dela, e ela se vê impotente e começa a se voltar contra si mesmo, né? Então, aproxima-te de Deus, porque onde há o Espírito Santo, aí há alegria, né? Regozijai-vos sempre. Você vai saber que você é amado, você vai saber que Deus tem planos para você, que tem promessas para você, que Deus cumpre as suas promessas de paz, promessas de bem e não de mal. E tenha sempre no coração, entendendo que Deus cuida de ti, que Deus cuida de nós, aqueles que são dele, e a provisão, tudo que você necessitar, vem de Deus, né? Então, por isso que ele diz que busque ao Senhor, ele se deixa achar por aqueles que o buscam. Então, ele quer tirar o nosso fardo. Deixa ele tirar o fardo para você, deixa ele carregar o fardo da tua vida, né? Fala: eis-me aqui, Senhor, eu me curvo, me prostro diante do Senhor, né? Também questão de as transgressões, né?
as pessoas levaram muito a Bíblia para uma questão religiosa. Aí fala de pecado, né? É uma expressão que ela sofreu um cunho religioso. Mas o que é isso? O que é o pecado? É não corresponder aos ditames que Deus quer, à vontade que Deus quer. É uma transgressão à vontade de Deus. Então venhamos a nos submeter. E ele fala também, né, quando nós temos, porque todos têm más obras das quais deve se arrepender, genuíno arrependimento, né? Se não tiver genuíno arrependimento, né, genuíno arrependimento, então o fardo continua. Vai continuar um fardo de acusação, um fardo de julgamento. A pessoa nunca vai ser livre. E Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E essa vida com abundância somente nós vamos ter cumprindo a palavra de Deus. Mas nem todos cumprem, né? Não tem gente que cumpre tudo, mas esforça-te, tem bom ânimo, né? No mundo vocês terão aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Vocês vão vencer as transgressões, os pecados, a tristeza, as angústias, as aflições, as ansiedades, né? Vão ficar livres do fardo e do jugo, né, que o mundo impõe às pessoas, né? Você vai sair da incredulidade, da dúvida, vai crer em Deus, crer na sua palavra, crer nas suas promessas, de que Ele tem o melhor para nós, que Ele tem o melhor para você, em nome de Jesus. Mas passa por dificuldade, todos vão passar por dificuldades, mas a questão é que Jesus venceu, e em Jesus nós vamos vencer, né? Você vai superar, você tem armas espirituais para isso. Então é para tomar o fardo de Jesus, né? Que é o fardo dele, né? Receber a salvação, né? Aceitando Jesus, e aprender em discípulos, aprender em discipulado. Por isso que nós devemos meditar na palavra. Ele é um mestre para nós, ele vai ensinar a nós. Agora nós vamos corresponder. Nós vamos o quê? Reduzir o nosso corpo à escravidão, para que não façamos para o que seja do nosso querer, mas do querer de Deus. Entre o querer nosso e o de Deus, nós vamos nos submeter ao querer de Deus, né? Então, servir em um mesmo jugo com Jesus. Jesus foi obediente até a morte, né? Então, vamos lançar fora todos os fardos, né? Porque a pessoa carrega fardos, né? Se a pessoa inveja, se a pessoa tem ciúme, se a pessoa tem olhos de condenação, de julgamento, ela está carregando fardo para ela, e não é isso que Jesus quer, não é isso. Ele é misericordioso, né? E Ele quer que nós tenhamos olhos de misericórdia, olhos de amor, né? É isso. Aí você vai ficar livre. E carregar fardos implica em trazer caminhos fechados. Os caminhos se fecham, as oportunidades não vêm. A pessoa fica numa situação, né, de privação daquilo que ela tem direito, daquilo que Deus preparou para ela. Então, em nome de Jesus, troca o teu fardo hoje, em nome de Jesus. Vamos trocar o nosso fardo com Jesus, reduzirmos, nos humilharmos a nós mesmos, requerendo a vontade de Deus, e é essa para nós, em nome de Jesus. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Se submeta ao império da palavra de Deus, busque em Jesus, troque o fardo com Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças.